Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 27. Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corte-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tua palavra foi lida. Ó Pai, que teu Espírito Santo, o mesmo que inspirou as pessoas a escreverem, seja o mesmo Espírito, com a mesma intensidade, nos dando o privilégio, ó Pai, que nós não merecemos, o privilégio de sermos usados pelo Senhor, e possamos entender a tua palavra, e, ó Pai, depois de entendida, possamos trazer vivida a tua palavra. Vai conosco, vai com cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez a gente encontra Jesus combatendo uma doutrina erroneamente ensinada pelos fariseus. Mais uma vez Jesus bate de frente com os fariseus que insistiam, persistiam em pegar o que estava no Velho Testamento, mais o que eles aprendiam de ouvir falar e passar como se fosse verdade única. Os fariseus se baseavam no Velho Testamento e nas tradições que eles tinham. E às vezes eles juntavam tudo e isso virava uma confusão danada. Mais uma vez, os fariseus aqui procuram a reduzir o significado do espírito da lei. E aí, queridos, o grande problema seria esse. Quando você se limita à letra apenas da lei e não ao espírito da lei, você corre o risco, queridos, de seu fim ser trágico. Porque, queridos, se você só se preocupar quando você fizer, até você cometer um erro, queridos, você já está morto espiritualmente. Até você chegar a vias de fato aquela situação, qualquer que seja ela, qualquer que seja a situação, quer seja adultério, quer seja homicídio, quer seja uma mentira, se você se preocupar só no ato final, no grande final, se você se preocupar com isso, até você consumir aquela situação, espiritualmente já está morto. E é isso que Paulo diz lá em Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios 3, 6, porque a letra mata. Porque quer dizer o quê? Se você seguir a letra, ela vai te matar. Porque o senhor está preocupado com o ato em si. Jesus mostra que o espírito da lei é muito além do ato em si. O ato é o final. E aí, queridos, Jesus começa a mostrar que os mandamentos estão fortemente ligados. Quando Jesus fala, quem quebra um dos mandamentos, ele é culpado de todos eles. Mas por que Jesus diz isso? Porque os mandamentos estão interligados, queridos. Os mandamentos estão ligados um ao outro. Porque quem comete um homicídio, ele está honrando o pai e a mãe dele? Não. Quem comete um adultério, ele está adorando a Deus? Não. Queridos, quem cobiça já está encaminhando, já está a passos largos para cometer um adultério, um roubo, qualquer coisa. Então os mandamentos estão ligados. Porque quando você chega a quebrar um dos mandamentos, é sinal que você quebrou outros, ou vai quebrar outros. É uma sequência. Você quebrou um mandamento, naturalmente vai quebrar o outro. Obrigatoriamente. Então, aí Jesus começa a mostrar, os mandamentos estão interligados. Os mandamentos estão juntos. Então, você tem que tomar conta de você em todos os mandamentos. Porque qual a ideia da lei, queridos? Qual a ideia do mandamento? Não era limitar o seu corpo e o meu corpo, mas era alcançar o seu coração. A ideia do mandamento era ter um acesso ao seu coração. Por que o coração? Você pode até marcar na sua Bíblia aí, Lucas 16, 15, diz o quê? Porque é do coração que saem todos os nossos sentimentos. Vamos dar uma lida, Lucas 16, 15. Aí Jesus fala, há uma discussão entre Jesus e os fariseus para variar, porque a tradição dos fariseus, ninguém podia comer sem antes lavar a mão. Chegava a ser pecado para os fariseus, isso era um pecado
seríssimo. Era um pecado gravíssimo. Para os fariseus, isso era pecado. Eles colocavam lavar a mão ao mesmo nível que qualquer outro pecado do mandamento. Aí lá em Lucas 16, 15 diz, e diz-lhe: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duram até João. Lucas 16, 15. Aqui Jesus está mostrando aos fariseus o quê? Que eles estavam preocupados com o lado de fora, com a lei. Estavam preocupados com o físico. Estavam preocupados com a aparência. Aí Jesus fala: Deus conhece os vossos corações. Vocês se mostram elevados de uma maneira para os homens, mas Deus conhece os vossos corações. Deus sabe como está o coração. E é isso que a lei começa a mostrar para a gente. A lei não está querendo apenas parar a sua atitude. A lei está querendo mudar o seu coração. E aí, queridos, algumas pessoas da sociedade, alguns sociólogos, psicólogos, eles pregam e ensinam o seguinte: que o homem ainda está em processo de evolução. E com o tempo, com a tecnologia, com o acesso que ele tem, o homem estaria melhorando. E que nós podemos perceber, com toda a tecnologia, o homem está piorando. Armas que disparam tiros, inúmeros tiros por segundos, por minutos. O homem agora tem um acesso à internet que muitos usam para redes de prostituição, para marcar guerra de gangue. Então, queridos, aqueles que acreditam nessa evolução, acreditam que os requisitos animalescos do homem, com o tempo vai passando. Porque o homem ainda está evoluindo. Queridos, não existe isso. O passar do tempo, ele não tira o pecado do homem. Mas aí agora, queridos, nós temos que começar a entender a gravidade do pecado. Nós vamos entender, queridos, o que acontece. No Velho Testamento, Deus falou, Deus exortou de várias formas. E a exortação, o chamar a atenção de Deus não estava resolvendo. Por que não estava resolvendo? Porque o pecado já estava enraizado. O pecado estava arraigado no coração do homem. Deus falou com o profeta, Deus usou a lei, Deus exortava, Deus falava diretamente com o homem, Deus falou com Caim, Deus falou com tantas pessoas para não cometer aquele erro. Mas o homem não estava ouvido, porque o pecado fazia parte da natureza do homem. O homem não foi criado com pecado, jamais, sob circunstância nenhuma. Mas o pecado entrou no coração do homem e começou a contaminar e a corromper todos os membros do homem. Era o coração contaminado, do coração saíam os sentimentos, aí a mente contaminada, a mente saíam os pensamentos e por aí por diante. E aí, queridos, a gente começa a perceber o seguinte: o que Jesus quer mostrar para a gente é a forma que a gente tem que começar a se aproximar de Deus. A gente tem que começar a olhar para Deus, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a santidade de Deus. E geralmente, quando alguém se aproxima de Deus, na pregação do Evangelho, a pessoa não se preocupa com a santidade de Deus. A pessoa está preocupada com aquilo que Deus pode fazer por ela. A pessoa está preocupada com a solução que Deus pode dar para ela. E, na verdade, a pessoa tinha que olhar e falar: nossa, como que Deus é santo, como que esse Deus está longe do pecado. Aí a pessoa olha para Deus e a santidade de Deus. A pessoa olha para ela e fala: eu sou pecador. Como é o meio que eu tenho para aproximar de Deus? A lei, o que a lei exige de mim? O que a lei exige de mim não dá para eu cumprir. E eu tenho que começar a entender o quê? Que na terra eu tenho consequências. Consequências do pecado. Mas a consequência eterna do pecado que eu ainda. É isso que Jesus está começando a mostrar. Olha, você tem que se preocupar primeiro com a santidade de Deus, se preocupa depois com o seu grau de pecado, olha o que a lei está mostrando, as suas limitações, e olha as consequências. E olha, se você continuar assim, você vai para o inferno. Aí, queridos, Jesus começa a mostrar para a gente o quê? Que santidade é um estado do coração. Santidade é um modo que o seu coração tem que estar. E muitas vezes, querido, nós nos preocupamos com a santidade externa. E isso no nosso século XXI está sendo constante. Igrejas estão investindo tempo, pegam o seu culto de doutrina, gastam tempo, disciplinam a pessoa por uma santidade externa. Você tem que tomar cuidado com a roupa que você veste, tem que tomar tudo bem.
Mas a roupa que você veste não expressa a sua santidade. Tem que tomar cuidado onde você anda, tem que tomar cuidado mesmo. Mas onde você anda também não expressa a sua santidade. Porque santidade para Jesus tem que ser o estado do seu coração, não só a sua conduta. Sua conduta vai expressar alguma coisa, mas a santidade é como está o seu coração. É aí, queridos, que nós vamos ver como está o nosso coração. E aí, o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 13, 5, fala assim: provai a vós mesmos, examinai a vocês mesmos. Comecem a olhar para dentro de vocês e vejam como vocês estão. E tenta descobrir se há alguma maldade em vocês. Não olhem para A, para B, para C. Não olhem para vocês. Parem e se examinem. Olhem para dentro de vocês. Olhem como vocês estão. A ideia é a gente pegar um médico, cardiologista, e ele fazer um exame que tem que fazer, ecocardiograma, e ele analisar. Ele não vai ter noção exata do que ele está passando. Amém, igreja? Ele sabe o que está passando. A ideia de Paulo é essa. Olha, olhem para vocês e vocês sabem como está dentro do coração de vocês. Olha se há alguma maldade. Olha se não há alguma coisa escondidinha ali, algum sentimento, algum ressentimento que não deveria estar. É isso que Paulo fala. Fala, provai. E aí, queridos, quando você descobrir o que está dentro de você, o que está dentro de mim, quando eu descobrir isso, sabe o que vai acontecer? O nosso amor para com Deus vai aumentar. Como assim, pastor? Por que o meu amor para com Deus vai aumentar? Se eu vou descobrir que dentro de mim há coisas ruins, dentro de mim há coisas escondidas. Sabe por que o amor seu para com Deus vai aumentar? Porque você vai entender o quanto Deus te ama. Porque assim como você se vê, Deus te vê. Deus não ama o que está diante dos olhos dele. Deus não ama o que eu apresento ao povo. Deus não ama o que eu represento para o povo. Deus ama realmente quem eu sou. Aí se torna diferente. Amém? Aí é diferente. Deus não está amando uma casca. Deus não está amando um artista. Deus está amando quem realmente eu sou. O pecador que eu sou. Os sentimentos mais profundos que eu tenho. Consciente ou inconsciente. Deus me ama desse jeito. Porque, na verdade, queridos, até então, hoje, eu e você não nos conhecemos plenamente. Não, pastor, não. Nós passamos a nos conhecer mediante a cada situação que somos expostos. Diante de cada problema, diante de cada oportunidade, boa ou má, ali nós estamos nos conhecendo. Ali nós sabemos quem nós somos. Mas Deus já sabe quem nós somos. Então, cada momento que eu descubro quem eu sou, eu vou amando mais a Deus. Falo, como que Deus pode amar uma pessoa como eu? Como Deus pode ter dado o seu filho para morrer na cruz com uma pessoa como eu sou? Eu sou uma pessoa má, sou uma pessoa fria. Eu sou uma pessoa que conhece a palavra e não vive a palavra. Eu sou uma pessoa que está preocupado com o cisto do olho do outro e esqueço de tirar a árvore do meu olho. Então, quando eu descubro quem eu sou, eu falo, eu devo muito a esse Deus. Eu devo muito a esse Deus. Porque eu não mereço ser amado por Ele. Eu não mereço. Mas aí, querido, Jesus quer nos mostrar uma coisa interessante. Jesus quer diagnosticar o que é o pecado na gente. Nessa parte aqui, eu amei essa parte aqui. Vou dar uma preparada. Qual é a nossa preocupação, queridos? A nossa preocupação, às vezes, com o pecado tem sido com nossos sintomas de pecado. Como assim, pastor? Eu estou preocupado no quê? Em não matar e não adulterar. Não mentir. Mas isso aí, queridos, são sintomas. Só, pastor, não é pecado, é pecado, mas são sintomas. O maior pecado está onde? Aqui dentro. A minha preocupação tem que ser, por que é que eu faço isso? Porque eu sou levado a fazer isso. O que é isso que me faz fazer? Às vezes nós, os homens, pode as mulheres, passou um sexo oposto, atraente, bonito, uma roupa diferente, a gente luta para não olhar. Amém? Temos que lutar para não olhar. Qual o problema é outro? Por que é que ainda eu tenho vontade de olhar? Por que é que ainda eu tenho que lutar para olhar, para não olhar? Por que é que eu tenho que forçar o pescoço? O que é isso? Às vezes eu estou combatendo a febre. Mas se eu não combater a infecção de garganta, a febre vai voltar. Às vezes eu estou combatendo o sintoma, mas eu tenho que combater aquele que está gerando o problema. E é isso que Jesus está mostrando com a cruz, queridos. É isso que Jesus está mostrando quando ele fala que nós temos que observar isso.
Há uma força dentro de mim que me leva a praticar aquilo. Essa força se chama pecado. É uma força pervertida. É uma força que está pervertendo a minha natureza. Eu não estou preocupado com isso que está aqui dentro. Eu estou preocupado com o que está do lado de fora. Estou preocupado em chegar perto do irmão. Não bati no irmão, mas eu tenho que entender por que é que aquele sentimento de ira foi despertado por um irmão que é a imagem e semelhança de Deus. É isso que eu tenho que me preocupar e é isso que eu tenho que combater. O pecado é muito mais o que me impulsiona a fazer do que o próprio ato. Foi como que eu falei, queridos. Se eu me preocupar em só não adulterar, mas até eu chegar a vias de fato, muitas coisas aconteceram. Eu já morri há muito tempo. Quando eu chego a cometer aquele ato, o meu espírito já está aprisionado pelo pecado. A minha vontade já foi dominada pelo pecado. A minha consciência cristã já foi escravizada e morta. É isso que Jesus está falando com os fariseus. Vocês não podem se preocupar com o ato em si. Ele está falando isso com a gente. Eles não podem se preocupar com o ato em si. Mas é aquela sequência que precede, que vem antes dos atos. Eu tenho que combater isso. É essa vontade que está aqui dentro de mim. Aí em Mateus 15, 19, Jesus fala, porque o que contamina o homem não é o que entra. Porque o que entra na boca do homem vai para o ventre e é eliminado. Mas é o que sai que contamina o homem. Você pode marcar na sua Bíblia Mateus 15, 19. Porque do coração do homem é que sai todas as vontades, os desejos de adultério, de prostituição, de assassinato. É o coração do homem que contamina. Jesus está falando isso. Eu tenho que me preocupar com o meu coração. Eu tenho que me preocupar com o que esses desejos vêm. O diagnóstico é esse. Antes de eu jogar vias de fatos, antes de eu concluir, antes de eu fazer algo errado, eu passei por um processo de olhar, de desejar, de planejar, de relutar e fui vencido. Aí eu fiz aquele ato. A preocupação nossa é essa, é antes de eu cometer. É antes de eu enganar. É antes de eu mentir. É esses sentimentos, é essa força que está me impulsionando a fazer que tem que ser minha preocupação. É isso que eu tenho que me preocupar. É isso que Jesus fala, o coração. É o coração. Aí agora Jesus vai mostrar para a gente uma coisa interessante. A sutileza do pecado. Como que o pecado age em nós sem a gente perceber. Às vezes, como estou batendo na tecla, a minha preocupação é com o ato em si. Mas às vezes eu já estou vivendo aquele pecado há muito tempo e não estou sabendo. Eu já estou envolvido com aquele pecado e não estou sabendo. Quer ver uma das sutilezas do pecado? O pecado quer mostrar para a gente que a gente não tem envolvimento com drogas, com tráfico de drogas, com assassinato, com adultério. Não temos. Não temos sobre isso. Mas, queridos, uma das coisas que acontece na gente, no subconsciente, pode começar a observar, começa a observar. A ideia, queridos, de trazer isso é para que a gente mude isso e tire todo o espaço do pecado. Quer ver uma das sutilezas do pecado? Eu não fumo, não bebo, não prostituo, não adultero, não mato. Mas, queridos, às vezes tem um desejo dentro de mim que sempre tem informação sobre aquele determinado assunto. Apareceu uma notícia no telejornal ou no jornal escrito, eu quero ler, eu compro um livro, o livro está falando sobre sexo, sobre traição, sobre assassinato, aí eu tenho uma vontade de ler aquilo, eu quero ter informação aquilo. O pecado já está ali dentro de mim, aqui está me dando algum tipo de prazer. É isso que eu tenho que começar a combater, essa sutileza. Não, eu não gosto desse tipo de coisa. Eu lembro agora aqui, um promotor aposentado, a pastora lembra dele, ele era um homem muito sério. Mas toda semana ele ia lá, comprava a revistinha Playboy, lembra? E falava que lia as entrevistas que ele achava interessantes. É conversa para tudo. E às vezes nós fazemos isso também. Aquele assunto que desperta o interesse de nós, que não é bíblico, a gente tem interesse para ler. Eu compro revista, eu compro livro, o jornal, aquilo me chama atenção, o problema do jornal, isso é uma sutileza. O pecado está trabalhando em nós, o desejo está sendo experimentado e eu não estou percebendo. Isso em qualquer área. Em qualquer área, gente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que me afastar disso. É uma maneira do diabo estar disfarçando o pecado.
Uma outra coisa interessante, queridos, que a gente afirma, é uma vitória, segundo a sutileza do pecado, que diz, eu sou tentado, mas eu não caí. Amém, queridos? É uma vitória. Glória a Deus, é uma vitória. Não é bom você ser tentado e não cair? É bom. Mas a pergunta é outra. Por que você ainda é fortemente tentado nisso? Você tem 5 anos de igreja, 10 anos de igreja, 20 anos de igreja, 2 anos de igreja. Por que ainda a tentação vem e é forte contra você? Porque a tentação é em cima dos nossos desejos, da nossa concupiscência. Vencer a tentação é bom, mas a minha preocupação é, por que isso ainda tanto me seduz? Por que isso tanto me provoca? Por que isso tanto ainda é meu ponto fraco? É outra sutileza. Não, fui tentar, mas não caí. Beleza, então caiu. Bom, glória a Deus. Mas aí, para um pouquinho. Você foi tentado no mês passado, foi tentado no mês retrasado, foi tentado semana passada, foi tentado ontem, tem coisa errada. Não, pastor, estou vencendo tentações. Não, essas tentações têm que ser diferentes, não pode continuar existindo na sua vida nem na minha vida. Outra sutileza do pecado, queridos, é quando eu começo a me comparar com as pessoas. Eu uso as pessoas como referência. O Espírito Santo me acusa, o Espírito Santo me mostra o pecado. Eu falo, nossa, realmente esse pecado. De imediato a minha consciência, que está contaminada pelo pecado, fala o quê? Você não tem que pôr aquele dia lá. Você não faz o que ele faz. Você não mente como ele mente. Você está indo na igreja. Você é diferente. Olha lá. Olha como ele está. Todo sujo, bêbado. Você não está nada aqui. É o pecado simulando você, enganando você. Porque você não tem que ter a pessoa mundana, ou que seja da igreja, como referência. A sua referência é quem? Jesus. Ele é a sua referência. Mas já ouviram como que a nossa autodefesa já se prepara? Às vezes até agora a gente está ouvindo a palavra, mas tem coisa que eu não faço, mas o problema não é o que você não faz. E o que o outro faz? O problema não é isso. O problema é como está o seu coração. Os desejos do seu coração. Então, sutileza do pecado, queridos. Primeiro, um interesse muito grande por assuntos que me agradam carnalmente para mim. Pastor, você não está exagerando? Não, não estou exagerando, não. Pode ver, são poucas as pessoas que pegam a coluna de economia para ler do Brasil. Já viram? Vou ler economia um pouquinho aqui. Poucas pessoas. Que pegam a página de política para ler, são poucas pessoas. Mas parte policial, parte de agressão, piadas, são lidas constantemente. Tem crente que ainda quer disfarçar, uma hora cara de pau, fala, eu vou ler o horóscopo aqui para ver que absurdo que é isso. Eu não acredito nisso. Por que está aí, então? Mas só que o seu coração está envolvido. Aquilo que você está acessando na internet, aquilo que você tem tendência a ver na internet, o coração está envolvido. E é isso que tem que dar conta. É isso que tem que permanecer conta. E aí, querido, agora Jesus mostra o grande perigo do pecado. O pecado tem o poder de corromper. O pecado corrompe. E o que a gente vê, querido, mais triste, sabe o quê? A sua mão é bênção. Amém? Sua mão de Deus deu para ser. Os seus olhos, imagina você não tivesse seus olhos. Você faria o que você faz hoje se você fosse cego? Se você fosse uma pessoa que não tivesse seus pés, você andaria onde você anda hoje? Aí que vem o triste da história. O pecado tem um poder tão de corromper, que agora os seus órgãos, que foram feitos para te abençoar, para te ajudar, viraram os seus inimigos. Para você ir para o céu. Jesus fala, se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, se o teu pé te faz pecar. O problema não é a mão separadamente, o problema não é o pé separadamente ou o olho separadamente. É o pecado que contaminou todo o meu ser e faz a minha mão me levar a pecar. E faz o meu olho me levar a pecar. O poder do pecado é este de corromper. Aquilo que era para ser uma bênção e foi feito para ser bênção, agora se eu não tomar cuidado, por causa do meu olho, por causa da minha mão, por causa do meu pé, por causa do meu corpo que Deus fez com perfeição, eu posso parar? Isso é
Mas o pecado não para por aí. Você pode até marcar na sua vida Tito 1, versículo 15, que diz que as coisas puras são para os puros. Tito fala sobre isso. Vamos dar uma lida lá rapidamente. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que é isso, queridos? Tudo que eu olho, para mim não tem nada de puro. Eu vejo alguma coisa ruim. Daí vem, qual o problema que vem? Você vigiar o que você passa para o seu filho, para a sua criança, para o seu adolescente. Não, ele tem que aprender mesmo, não pode aprender, não tem que aprender, não. Por que isso vai acontecer? Você só vai antecipar a uma maldade na cabeça dele que ele não tinha. Porque ele também é contaminado pelo pecado. Quando ele vê, ele vai levar aquela imagem ou aquele ensinamento para o bem? Não, ele é contaminado, ele vai levar para o mal também. Ele é contaminado. Porque as coisas puras são para aqueles que são puros. Então, queridos, tudo que a gente vê, o pecado faz que a gente se torne aquilo impuro. É isso que acontece. Tudo que a gente vê, por sermos contaminados, Paulo diz a Tito isso, a sua consciência, a minha consciência contaminada. Eu vou olhar, aquilo pode ser totalmente puro, mas eu vou contaminar. É o pecado que faz isso comigo. Eu não vou conseguir enxergar pureza no meu irmão. Eu não vou conseguir enxergar pureza no ato do meu irmão. Então, observou uma coisa que às vezes a gente faz? Se um filho nosso, um amigo nosso, chega e começa a elogiar a gente, o que a gente já falou? O que você está querendo? Não pode elogiar a gente. Mas é a impureza que já tem em nós. A gente já espera que alguém vai fazer alguma coisa, esperando algo em troca. É a impureza do pecado que colocou na gente. Se de repente eu chego na sua casa aqui, um Joaquim, um Virgínia, estou aqui com R$2.000, um carro zero, mas vai querer uma coisa maior. É natural. E já pensa isso logo. Porque o pecado contaminou. Aquilo que era puro não é mais puro. Eu não consigo mais ver pureza em nada. Então, primeiro, o pecado torna os meus membros meus inimigos. Segundo, o pecado me torna impuro. Tudo que eu vejo tem maldade. Tudo que vejo tem impuro. Se eu ver um carro parado, com alguém dentro, que eu já imagino, às vezes eu estou até partindo mal, porque eu te ajuda, eu nem vou lá, que tem alguma coisa errada ali dentro. Sou eu que tenho essa maldade. Sou eu que tenho essa impureza. Impureza traz essa pecado. Antigamente, na minha época, da minha idade assim, homens da minha idade, pessoas mais velhas, você via a inocência deles. Era tudo muito natural. Agora a impureza é muito. Queridos, a terceira consequência do pecado, a terceira sequela, a primeira sequela, meus órgãos viraram meus inimigos para ir para o céu. A segunda sequela do pecado, tudo que eu vejo, passa impuro. E a terceira, mais perigosa para qualquer, a minha sensação de satisfação na minha vida espiritual. Como assim? Não, eu não devo no fundo do máximo, no adultério, eu estou bem. Deus vai, como você está bem? Como você está bem? Está se sentindo santo, está se sentindo separada, se sentindo sem pecado nenhum? Como está o seu coração? Tem vezes que essa história você estava bem. Tem vezes que você vê uma série de televisão e alguma coisa ruim acontece, você está bem? Não. O pecado quer nos passar essa sensação. Já que eu não bebi, não roubei, não furtei, não adulterei, não matei, eu estou bem. Jesus fala, como você está bem? Olha o seu coração. Como que um coração contaminado pelo pecado pode se sentir bem? Vocês já tiveram experiência, ouvido falar, ou conviveram, nem que seja por um pouco de tempo, uma pessoa com uma doença interna, um câncer, uma dor no rins, uma dor de dente. Aquela pessoa também? Aparentemente, a volta está toda produzida, arrumada, mas como que ela está?
Se eu for falar com ela, ela não estou bem. Como nós que estamos com a doença mais grave do mundo, podemos falar que estamos bem. Pastor, mas o que o senhor quer? Chegar ao final de tudo, se acabar com a minha fé, acabar com a minha necessidade, somos na realidade que Jesus traz. Sabe o que Jesus quer passar para a gente aqui? Que nós já temos, mas nós não podemos descuidar que todo ser humano, a começar por nós, precisamos de corações limpos. Precisamos de um novo coração. Precisamos de um coração regenerado. Precisamos de um coração que seja mergulhado no sangue de Jesus Cristo e saia limpo. Porque se o coração não tiver uma experiência real com Jesus, ele vai ser impuro, ele vai ter a sutileza do pecado, ele vai apontar para todo mundo, vai se safar sempre, ele vai ser sempre enganado, porque está sendo tentado, mas não está cedendo. É isso que está falando. Jesus vira para aquelas pessoas que estão acompanhando: olha, vocês têm que ter um coração regenerado, vocês têm que ter um coração transformado, vocês têm que ter um coração lavado pelo meu sacrifício que eu vou fazer. E é esse que tem que ser o nosso curso. Como está o meu coração? Senhor, se meu coração foi lavado pelo Senhor, se o meu coração foi colocado nas suas mãos para o Senhor fazer uma limpeza. É por isso que eu falei. O coração regenerado, ele pode ser tentado sempre pelas mesmas coisas, igreja? Pode. Esse mesmo tentado na bebida, mês que vem você tentado na bebida de novo, então o coração está regenerado. Mês passado eu fui tentado no adultério, esse mês você tentado de novo no adultério de novo. Semana passada eu me estourei e falei palavrão. Semana que vem eu vou falar palavrão de novo. Meu coração é regenerado. Então ele tem que ter outros sentimentos. Ele não tem que fazer o meu corpo lutar contra o pecado. É de dentro do meu coração que tem que ter a vitória sobre o pecado. É o meu coração que já tem que vir matando o pecado. Essa é a parte A desse texto. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar falando sobre isso. A mortificação do pecado. Aqui nós detectamos o pecado, achamos como que é. Agora tem que começar a matar esse pecado. Como que eu faço isso? Qual é a origem dele? Se é o meu coração, eu tenho que começar a trabalhar o meu coração. Isso que tem que começar a fazer. Jesus está mostrando que eu não posso me preocupar em apenas parar na atitude. Eu tenho que parar onde ela é nascida. Não é isso que a gente vive reclamando do governo? O governo da cesta básica, o governo vazio, isso que a gente fala, o governo está combatendo apenas as consequências. O governo combater as causas. Quais seriam as causas? Está uma boa educação, não é isso? Está um bom emprego para o pai e para a mãe, está uma boa escola estruturada. É isso. Aí a gente acredita, socialmente falando, que a miséria vai diminuir, a criminalidade vai diminuir. Se a pessoa não tem que se vender as drogas, se a pessoa não tem que trabalhar no traficante, se ela tem uma boa casa, se o pai tem um bom emprego, um bom salário, que a mãe não precisa trabalhar, a mãe pode ficar em casa para dar atenção para os filhos estudarem e eles serem melhores alunos e irem até a faculdade. Então, estou combatendo a causa. A minha consequência vai ser menor. Espiritualmente não é muito diferente. Eu, quando for colocar a mão na boca, estou combatendo a causa ou a consequência? Se eu vou bater alguém que segurei minha mão, estou combatendo a consequência. Eu tenho que combater o que causa aqui. E isso é gerado aonde? No meu coração. E é aí que eu tenho que estar conhecendo. E é aí que eu tenho que pedir que Deus esteja nos abençoando. Deus esteja nos fazendo se preocupar verdadeiramente com o coração. Não me preocupar se vou olhar ou não. Eu me preocupar se eu vou à beira de um motel, à beira de uma cama. Eu me preocupar porque ainda eu tenho vontade de ir. Porque eu ainda luto contra isso. Que já é para ter exterminado aqui dentro do coração. Porque ainda eu tenho ódio de alguém, raiva de alguém. Eu já tinha exterminado isso dentro do coração. O coração que sai fonte má é desse coração que sai fonte boa. Amém, igreja? Deus esteja nos abençoando grande.